especiais. Aí você diz, como assim misturas especiais? A comum, ela tem uma característica que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição são variáveis. Nas misturas especiais, que a gente pode falar basicamente em duas, temos as misturas eutéticas e temos as misturas azeotrópicas. Aí você me diz qual é a diferença da mistura eutética e da mistura azeotrópica. Uma coisa importante de se observar é que na mistura eutética eu vou ter o ponto de fusão, ele fica constante, e o ponto de ebulição ele fica variável. Se você for observar a azeotrópica é o contrário, o ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição ele é constante. Então a gente tem essa característica importante. Apenas um dos pontos vai variar. No caso, o variável da eutética é o ponto de ebulição, o variável da azeotrópica é o ponto de fusão. Aí a gente pode dar alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente fala um exemplo comum de mistura eutética, por exemplo, é o bronze. O bronze é uma mistura que você tem aí 80% de cobre, justamente com mais 20% aí do estanho. Quando você vem aqui para uma mistura azeotrópica, aí a gente tem aí a mistura que seria, por exemplo, o mais próximo do nosso cotidiano, é o chamado álcool comum, que é uma mistura de água mais álcool. E a gente pode trabalhar aí, que é o chamado 96 graus GL. Ok? Então tem que ter um cuidadozinho também na hora de trabalhar as misturas especiais. Tranquilo? Um abraço.